Estamos consigo no Viva Saúde. Tem os dentes brancos e não se lembra da última vez que foi ao dentista tratar uma cárie? Então dou-lhe os parabéns, porque com a alimentação que temos hoje, isso é raríssimo. Hoje vamos falar dos cuidados que deve ter com os seus dentes. Quem é que não quer ter um sorriso perfeito? Para isso, sabe com que regularidade deve consultar o seu dentista? Fique connosco, que vamos esclarecê-lo com o professor Dr. João Caramês. Muito obrigado pela sua presença, professor Dr. João Caramês. Qual a importância de ter uma boa higiene oral? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui a falar sobre saúde oral, uma área tão importante na saúde geral de todos nós. A importância da higiene oral é fundamental para mantermos essa saúde oral. A higiene oral permite manter os dentes saudáveis, uma boca saudável e uma boca saudável, boca sã em corpo são. É fundamental. Essencial. Antigamente, algumas pessoas não iam ao dentista com regularidade e também essa especialidade se calhar ainda não era tão conhecida. E diz-se, temos aqui uma revista que é a nossa parceira, que é a revista Hipócrates, que era no barbeiro que se tratava dessas questões. Aqui diz que como se arrancava um dente na Idade Média, os dentistas tal como hoje os conhecemos não existiam. Desse modo, quando era necessário extrair um dente, as pessoas recorriam aos barbeiros. Queria dizer-nos sobre isso? Conte-nos um bocado da história. É um assunto, aliás, curioso, porque a história da medicina, e particularmente a história da medicina dentária, eu sou professor da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Medicina Dentária, e é uma das minhas aulas, a história da medicina dentária. É curioso que antigas civilizações estavam muito avançadas, como a civilização maia, egípcia, tinham uma medicina dentária muito evoluída. Curiosamente, os cuidados de medicina dentária e as técnicas foram-se alterando e na Idade Média, de facto, atravessou-se um período que a medicina dentária regrediu muito. E hoje guardamos as memórias, de facto, daquelas extrações bárbaras, era quase uma inquisição, digamos assim, em que, de facto, se faziam extrações de uma forma pouco ortodoxa, digamos assim, com um trauma e gerando um pavor, e as pessoas criaram um medo do dentista. E, de facto, a medicina dentária sofreu, de facto, desse problema, provavelmente até ao século XX. No século XX, de facto, as faculdades, as universidades, criaram um ensino regular na medicina dentária, porque repare que na Idade Média eram sobretudo os barbeiros e os... pessoas com qualquer qualificação, exatamente, não é? sem qualquer qualificação, que de facto faziam a medicina dentária, praticavam a medicina dentária sem qualquer noção do que se fazia. E, se calhar sem higiene também. Exatamente. Tudo. Hoje a medicina dentária já não gera medo, as pessoas já não têm medo de ir ao dentista porque não há razão para ter medo. As técnicas hoje permitem um controle de tratamentos indolores, completamente indolores, muito mais facilitados, técnicas muito mais simples e, de facto, eu penso que também as crianças começam a ter cada vez menos medo de ir ao dentista, até porque começam a ir em idades mais precoces. A prevenção é fundamental e, portanto, os pais começam a preocupar-se com os filhos, coisa que antigamente ia-se ao dentista quando havia dor, quando era em último estado, não é? Portanto, não havia prevenção, as pessoas de repente começavam com dores de dentes e tinham que ir ao dentista, iam ao dentista nas piores condições, porque de facto é muito mais complicado tratar do que prevenir. Exatamente. E portanto, hoje eu penso que os pais estão muito mais preocupados com os seus filhos, levam as crianças em idades cada vez mais jovens aos dentistas. Com que idade mais ou menos? Seria bom, e a Academia Europeia e Americana de Odontopediatria recomenda que no primeiro ano de vida da criança seja levada a criança ao médico dentista. É fundamental. Teoricamente, a partir da erupção do primeiro dente,
que surge entre os 6 meses leite, e o então. ano de vida, deveria ir ao dentista. Mas pelo menos não deixar passar do primeiro ano, porque o médico dentista pode ajudar a controlar, digamos, e a planificar um acompanhamento da criança ao longo de toda a sua vida. Então, em que fala nisso, tenho uma dúvida. Uma criança que já tenha registro nos dentes de leite ter muitas cáries, também às vezes fruto da alimentação que os próprios pais negligentes dão à criança, mas isso dá a ideia de que a criança, quando tiver mais idade, tem mais predisposição a ter cáries? Há uma predisposição a? Sim, a cárie, de facto, resulta de vários fatores. Os principais são a acumulação de placa bacteriana, bactérias cariogénicas que, na existência de hidratos de carbono, ou seja, doces, sejam eles chocolates, reboçados, refrigerantes, enfim, qualquer forma de hidratos de carbono, de doces, que, acumulando, fazem com que essas bactérias decomponham esses hidratos de carbono, produzindo ácidos. Esses ácidos dissolvem o esmalte dos dentes e, portanto, originam pequenas cavidades nessa superfície dos dentes. E, portanto, é o princípio da cárie dentária. Se não houver uma higiene adequada, essa placa bacteriana acumula-se e, de facto, surge a cárie dentária. Claro. Portanto, por um lado, as bactérias que existem na boca em grande quantidade são bactérias cariogénicas, a falta a má alimentação, portanto, é fundamental uma alimentação variada, cuidado com os doces e a verdade é que também uma higiene adequada. Portanto, são essas as... Professor, mas eu estava, por acaso, a dizer-lhe isso, porquê? Porque é comum, às vezes numa casa, por exemplo, mãe e filho terem mais ou menos a mesma alimentação e por vezes um ter mais predisposição até a cáries ou pelo menos aparecer mais cáries numa das pessoas do que noutra e quase que dá a entender que um tem mais predisposição a ter o tipo de dente, se calhar, é diferente, não sei. Isso é verdade. Um dos fatores é, de facto, o fator genético e, portanto, no fundo, as defesas do organismo podem tornar, digamos, determinados indivíduos mais resistentes do que outros. E, portanto, é um dos fatores, mas existem outros fatores, como, por exemplo, os hábitos alimentares, como referi, claro. Os hábitos de higiene oral, as águas, a qualidade da água, uma série de fatores que podem influenciar. E na mesma família isso pode acontecer, de facto. Pois. Que há, de facto, a mesma genética, teoricamente, as mesmas condições, pode fazer com que uma criança tenha muitas cáries, haja mais predisposição para a cárie e de facto, o seu irmão ou os pais não terem tanta predisposição. Depende também... A vida é injusta, resumindo e concluindo. Exatamente. Que cuidados se deve ter, então, para que não tenhamos as tão famosas cáries que nos causam tanta dor? É fundamental uma boa higiene. Portanto, os pais devem, desde que a criança, até aos 3 anos, devem ser os próprios pais a fazer a higiene oral da criança. Enquanto a criança não tem dentes, com uma gaze, massajar a gengiva do bebê. Até aos 3 anos... com algum produto em especial, só com a gaze molhada, pode ser umedecida? Com elixir ou pode ser apenas com a gaze. Portanto, enquanto não surgem os primeiros dentes. O que surge aos 6 meses de idade. Portanto, entre os 6 meses de idade e o ano vão surgindo os primeiros dentes. Desculpe, que depois interrompê-lo. Com que frequência é que se deve fazer isso, de passar a gaze quando estão a nascer os pelo primeiros menos dentes? 1 a 2 vezes por dia. A partir do momento em que já há dentes na cavidade oral, deveriam ser escovados pelo menos também 1 a 2 vezes, preferência 2 vezes por dia após as refeições. Note que a criança a evolução vai acabar por ter 20 dentes de leite que vão surgir
e que, no fundo, até aos 3 anos deve estar completa essa dentição. Não é grave que aos 3 anos ainda não estejam todos os dentes de leite erupcionados. No entanto, isso deve ser acompanhado pelo médico dentista. E nessa altura deve haver uma higiene acompanhada pelos pais. A partir dos 3 anos ou os 6, deve ser a própria criança a fazer a higiene oral, auxiliada pelos pais, ou pelo menos supervisionada pelos pais. Eles nunca têm muita vontade de Isso é ter de lavar a dar os dentes. E levar para a brincadeira, porque de facto é muito engraçado. As crianças, depois do almoço e depois de jantar, portanto 2 vezes por dia, deviam fazer a sua higiene oral, acompanhada pelos pais, e pode perfeitamente brincar um pouco com a situação e não encarar a higiene oral como um sacrifício que tem que ser feito, mas pelo contrário, por algo bom, algo... Que até deve ser recompensado muitas vezes, não é? Exatamente. E hoje existem escovas de dentes e pastas dentífricas saborosas até, doces para as crianças. Que de facto permitem de facto que seja um momento agradável e não um momento desagradável para a criança. E, portanto, higienizar 2 vezes por dia é fundamental. Deveríamos perder 2 minutos a fazer a nossa escovagem. Deve ser com calma, né? Há pessoas que fazem com uma brutidão porque terrível. às vezes, parece que querem, sei lá, mais vale escovar poucas vezes e bem do que muitas e mal. Porque não, de facto há que perder algum tempo. Costumamos dizer que 2 minutos deveria ser o tempo de escovagem. E, portanto, essa escovagem deveria envolver toda a arcada dentária, tanto inferior como superior, e todas as superfícies, ou seja, começar pelas superfícies de fora e depois as superfícies de dentro. E, portanto, tanto em baixo como em cima. Isso leva pelo menos uns 2 minutos, que é importante. E também, se calhar também atenção à gengiva, não, professor? Massajar, sobretudo, a escova deve ter... Nós, entre o dente e a gengiva, temos um pequeno sulco. Ora, é nesse sulco que temos a superfície dentária, o sulco, e nesse pequeno sulco acumulamos placa bacteriana, bactérias, restos alimentares, nesse sulco. E é aí que começa, muitas vezes, nessa acumulação de bactérias, que começa a cárie. Portanto, massajar a gengiva com uma inclinação da escova que permita que os pelos da escova entrem nesse sulco, digamos que vamos varrer esse sulco com a escova. Muito importante para remover as bactérias que lá estão. E, portanto, massagens de movimentos de vai-vem, com a escova inclinada, é fundamental para uma correta higiene dentária. A técnica deve ser também, e já agora permita-me acrescentar, que o fio dental também é importante. É algo que, de facto, é um complemento importante, porque entre os dentes, no espaço entre os dentes, por vezes a escova não entra completamente. Pois. E daí o fio dentário ser um complemento muito importante. Professor, vamos fazer para já uma breve pausa para não esgotarmos o tema. Muito obrigado. O Viva Saúde saiu à rua para saber que cuidados algumas pessoas têm com os seus dentes. Fique desse lado, nós voltamos já a seguir. Cuidados tem diariamente com os seus dentes? Quando acordo de manhã, lavo os dentes. Na parte da tarde, quando acabo de almoçar, também lavo os dentes. E antes de me deitar, lavo os dentes. Costumo lavar, não é? Se necessário, às vezes, depois das refeições, passo o fio dental, mas fico por isso. Mais ou menos 3 vezes por dia, não é? Eu escovo a boca 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Escovo os dentes logo a acordar e logo depois das refeições sempre escovo os dentes. Com que frequência visita o seu dentista? Confesso que em 6 meses. 6 em 6 meses. Rotina, então? Sim. De vez em quando. Rotina ou só quando tem algum problema? Na rotina. Num ano, uma vez. Nunca. Para ser sincera, nunca fui ao dentista. Está a gostar da nossa conversa? Então faça parte dela e envie-nos as suas dúvidas através do Facebook, onde temos várias informações de saúde para si. Faça como a Joana Rodrigues, que nos colocou a questão: com que regularidade se deve fazer um check-up dentário? O professor pode responder-nos? Pelo menos uma vez por ano deve haver um check-up dentário. É importante que o médico dentista faça a observação e detecte possíveis cáries, possíveis lesões
orais, é fundamental, pelo menos uma vez por ano, ir ao médico dentista. Já a higiene oral deve ser feita pelo menos 2 vezes por ano no higienista oral, para complementar a higiene diária feita em casa. Portanto, eu diria que pelo menos 2 vezes por ano deveria haver uma consulta no consultório de medicina dentária, portanto, no médico dentista, de forma a fazer uma correta higienização e, por outro lado, uma supervisão correta da saúde oral. Não podemos esquecer que é melhor prevenir que remediar. E, portanto, a prevenção é, de facto, a forma mais simples de mantermos uma correta saúde oral. Professor, existem aquelas escovas normais, as clássicas, e existem agora aquelas elétricas, a pilhas ou ligadas à corrente. Acha que essas a pilhas ou elétricas são melhores ou têm alguma contraindicação? São úteis. Isso porque há bocado estava a referir que devemos inclinar um bocado a escova para passar naquela tal zona que depois pode criar a cárie para varrer. E esse tipo de escova, às vezes, se calhar, não sei, pode magoar fazendo isso, não? Se houver uma boa destreza manual, eu não vejo necessidade de uma escova elétrica, porque as escovas elétricas têm algumas limitações em termos de posicionamento. E, portanto, uma escova manual acaba por ser mais eficaz. Mas se houver uma má destreza manual, e sobretudo pessoas idosas, ou às vezes pessoas que não têm muito tempo e que tudo tem que ser muito rápido, não há dúvida que a escova elétrica pode ser um complemento importante, tendo em atenção que a escova elétrica deve ser corretamente usada, deve-se seguir as instruções do fabricante e, se assim for, pode ser feita com muita eficácia e, portanto, eu aconselharia a escova elétrica, sobretudo para as pessoas que têm menos destreza manual, em pessoas idosas, por exemplo, talvez até para crianças, que no fundo hoje há escovas elétricas para crianças com muitos bonecos e que encaram como uma brincadeira, um complemento engraçado. E de quanto em quanto tempo é que devemos substituir as escovas na escova elétrica e a nossa escova normal? Uma escova não deveria ser substituída aos 3 meses. Há pessoas que ficam com uma escova de dentes a vida toda, praticamente, há anos e anos. Quando as cerdas começam a ficar muito curvas, portanto, a escova deve ser substituída. Aliás, costumamos dizer que deve ser uma escova por estação. Como são 4 estações no ano, não é? Ao fim da estação deve-se mudar a escova. É uma forma de não esquecermos. E, portanto, assim temos inverno, temos o outono, temos a primavera e o verão, e cada começo de estação deveria ser mudada a escova de dentes. E a língua? Muita gente acaba por negligenciar essa parte da higiene oral que eu acho que é tão importante, porque também reserva aí muitas bactérias. Exatamente. Como deve ser feita a limpeza? A língua, de facto, e há línguas que são muito pilosas, que têm, de facto, muitos... permitem a acumulação de milhões de bactérias e, portanto, é um reservatório natural grande de bactérias e, portanto, a língua deve ser escovada tal como escovamos as superfícies dentárias. Portanto, a língua deve ser escovada em movimentos que permitam remover as bactérias da nossa língua. Que erros são mais comuns nos doentes que atende, que surgem com cáries ou com outro tipo de problemas? De facto, muitas vezes a técnica de escovagem é incorreta. Falámos há pouco, porque muitas vezes há pacientes, por exemplo, que escovam muitas vezes os dentes, mas escovam mal. E têm muita placa bacteriana e acabam por ter muitas cáries. E, portanto, o erro na técnica é muito frequente. Frequente. Depois, com certeza, que a alimentação errada é, de facto, um dos contributos mais importantes. Porque se uma pessoa lavar os dentes
e a seguir for comer um chocolate ou deitar, não estragou está a fazer tudo, nada. mais valia não quer dizer, Lavar escovar depois, os dentes. após, né? Após comer o Exatamente, chocolate. por isso é que se diz 2 vezes, a escovagem deve ser 2 vezes por dia, durante 2 minutos, e esperar 2 horas até comer de novo. Portanto, é a regra dos 3-2. Costuma-se achar, é muito frequente as pessoas acharem que quem tem tártaro é quem não lava bem a boca, quem tem uma má alimentação, é verdade? Nem sempre, porque as nossas glândulas salivares, há pessoas que têm, de facto, um conteúdo muito mineral, entre aspas, e, portanto, acabam por depositar muitos cálculos. E, portanto, há pessoas que têm mais tendência para acumular cálculos dentários. E, portanto, nem sempre está associada a uma melhor ou pior higiene. É evidente que, tendo uma boa higiene, não há acumulação de cálculos dentários, mas pode haver muita acumulação de cálculos, ou pedra dentária, como se costuma dizer, sobretudo nas zonas onde temos a expressão das glândulas salivares, que é na parte lingual, portanto, por dentro, na parte inferior, na parte lingual, por dentro, e sobretudo nas zonas dos molares superiores. São aí de onde se acumula mais cálculo dentário, porque estão aí, de facto, uns orifíciozinhos que são as saídas das glândulas salivares. E o que é que se faz nessa circunstância? Deve-se recorrer sempre ao branqueamento? A remoção do cálculo dentário é importante. O branqueamento dentário é um tratamento, de facto, extremamente útil e eficaz para criarmos uma boa estética dentária, que tão importante é nos nossos dias. Nossa boca é o nosso cartão de visita e, portanto, o bem-estar está muito associado também à estética dentária. O branqueamento permite remover pigmentos não só externos como internos do dente e, portanto, permite branquear o esmalte não só externamente, mas internamente. Não pode desgastar um bocado o nosso esmalte? Não, o branqueamento não desgasta o esmalte. O branqueamento, se for feito sob supervisão do médico dentista, portanto, com produtos adequados e com técnicas adequadas, não prejudica o esmalte dentário, portanto, não prejudica os nossos dentes. Não desgasta, porque não é um processo de desgaste, é um processo químico de despigmentação, através de um peróxido que vai despigmentar intrinsecamente e extrinsecamente o esmalte e, portanto, não desgasta o esmalte e não é prejudicial aos nossos dentes, desde que sejam utilizados, como disse há pouco, corretamente, com técnicas corretas. Explica-nos, por favor, o que é exatamente uma cárie? Uma cárie dentária é, de facto, uma pequena cavidade, é uma doença que afeta mais de 90% da população, infelizmente. Pois, portanto, infelizmente. é das doenças, a par da doença periodontal, é das doenças mais frequentes em termos de saúde oral e também em termos de saúde geral. E surge, de facto, pela acumulação de placa bacteriana, bactérias que são que dissolvem pela produção de ácidos na presença de hidratos de carbono, dissolvem o esmalte e, portanto, causam cavidades nos dentes e, portanto, essas cavidades começam por ser muito pequeninas e muitas vezes o paciente tem cáries e não sabe que tem cáries, porque não são sintomáticas, não há sintomas. Por isso é que as pessoas devem ir pelo menos 1 ou 2 vezes por ano ao dentista, porque há cáries que não são detectadas e que vão crescendo, vão aumentando, porque as bactérias estão naquele buraquinho e, portanto, vão produzindo ácido e vão cada vez dissolvendo mais o esmalte dentário, até que entram na dentina. O dente tem o esmalte dentário que é mais resistente, que é protetor, e depois por dentro tem outro material que é a dentina, que é muito mais suscetível, é muito mais fraco em relação à cárie dentária e, portanto, depois, rapidamente, se surge uma cárie maior, de maiores dimensões, que pode inclusive até atingir
o nervo do dente, a parte vascular E é nervosa. nessa altura que fazemos então a desvitalização, certo? Exatamente, ou seja, quando não há prevenção Pois, e quando deixamos deixamos evoluir a avançar doença. essa cárie, que vai aumentando, 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 até que atinge a parte vascular nervosa do dente, que é o nervo, como se diz, e faz uma infecção. Faz uma infecção, surge dor. É evidente que antes disso, muitas vezes, a cárie, quando é muito pequenina, não é sintomática, mas quando aumenta, os dentes começam a ficar sensíveis. É por isso que muitas vezes as pessoas sentem sensibilidade quando bebem coisas frias ou coisas quentes. Quero deixar alguma mensagem, inclusive porque sabemos que também está ligado ao Instituto de Implantologia. Para mim é uma honra, em nome do Instituto de Implantologia, toda a equipa médica estar aqui, a poder dar alguma informação que possa ser útil. Eu diria que a prevenção é fundamental. Hoje existem muitos materiais e técnicas, de facto é uma área fantástica que permite recuperar um sorriso bonito em praticamente todas as situações. Quando perdemos dentes, é possível recuperar dentes. Quando temos dentes degradados, é possível recuperar dentes bonitos e esteticamente bonitos. E hoje, de facto, a medicina dentária evoluiu muitíssimo em termos de técnicas, mas o ideal é prevenir. Professora, queremos muito tê-lo aqui novamente, esperamos por si. Agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade. Ficou mais esclarecido com o tema de hoje? Se tem curiosidade em saber mais sobre este e outros temas, os nossos programas estão todos disponíveis e acessíveis, basta ir ao YouTube. Agora, tome nota de tudo o que precisa de reter sobre o tema abordado. Uma boca saudável pressupõe alguns cuidados essenciais. É importante visitar regularmente o dentista e o higienista, escovar os dentes 2 vezes por dia, num período de 2 minutos e não comer nas 2 horas seguintes. A escovagem deve abranger toda a arcada dentária e a língua. O fio dentário não deve ser esquecido. E importa também não esquecer que a escova de dentes deve ser mudada de 3 em 3 meses. Os problemas dentários são vários. A acumulação de placa bacteriana origina as cáries que resultam de uma alimentação rica em hidratos de carbono, da água sem qualidade e da falta de hábitos de higiene oral. Se não for tratada, evolui para uma infecção que pode ser solucionada com o recurso à desvitalização do dente. Aposte na prevenção, visite o seu dentista pelo menos uma vez por ano e mantenha um sorriso bonito e saudável. E este foi mais um Viva Saúde. Estamos consigo durante toda a semana. Basta visitar-nos no nosso blog, onde temos diversas informações. No próximo programa, vamos continuar com o professor Dr. João Caramês. Curioso? Espero por si. Não se esqueça que a saúde é o mais importante. Viva Saúde! Olá, sou a Catarina Matos, sou atriz e hoje tenho um conselho de saúde muito importante para vos dar. Bebam água. Bebam muita água porque é das coisas mais importantes para a saúde.